Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Gabriel, sou discípulo de Jesus Cristo, a qual no passado, irmãos, eu sou ex-satanista, sou ex-mestre de alta magia negra, a qual eu tive um templo luciferianista em São Paulo e atuei com evocações de principados e potestades. E pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, eu fui liberto, irmãos, há um ano, praticamente 1 ano e 7 meses, tá? E o que eu vou abordar aqui, irmãos, é de suma importância porque, infelizmente, Satanás, ele já tem cegado a humanidade e tem muitos cristãos que estão se corrompendo a teologia de homens, teologias de demônios, tá? Lembrando, irmãos, que a única e verdadeira palavra é do nosso Senhor Jesus Cristo, que é através da Bíblia, a palavra de Deus, que revela a vontade do nosso Senhor, revela tudo acerca do reino dos céus. Aleluias, glórias a Deus. E diante aí de uma grande onda aí que vem através da mídia, através de perguntas de muitas pessoas, de alguns irmãos aí, que vêm perguntando para mim sobre alguns gestos e símbolos satânicos a quais se vê dentro de algumas igrejas, tanto pentecostais como neopentecostais, e alguns artistas, atores famosos, papa, pastores, políticos, utilizando símbolos da nova era, símbolos que foi criado na era medieval, tá? Porque eu, quando fui satanista, eu usei muitos símbolos que foi passado diretamente pelos principados e potestades, a qual durante alguns anos e séculos para cá, irmãos, algumas pessoas trouxe esse símbolo porque a palavra de Deus diz que Satanás ele se transfigura, ele se transforma em anjo de luz. E muitas pessoas, a qual é manipulado por uma força espiritual, porque a palavra de Deus diz que o mundo já nos poder do maligno. Então, o que ele vem fazendo? Ele vem usando a mídia, ele vem usando a tecnologia, ele vem usando diversas coisas para introduzir aquilo que ele quer no mundo, e as pessoas, pelo comodismo, por achar que certas coisas é normal, eles acabam sendo adeptos de certas coisas, usando certos gestos, símbolos, a qual está cultuando, saudando e enaltecendo os demônios diretamente, ou a trindade satânica, tá? Então eu vou abordar aqui algo que perguntaram para mim, irmãos. Muitos irmãos aí, até de outros estados, mandam mensagem para mim e perguntam sobre esse símbolo a qual o novo e eleito presidente Jair Bolsonaro, né, junto com a sua esposa Michele, tá? E aqui retratando, né, a qual dentro desta imagem mostra essas três pessoas, tá? Lembrando que eu não tenho nada contra e nem a favor a nenhum político, porque eu me envolvo somente com as coisas espirituais a qual eu fui chamado por Jesus Cristo de Nazaré, tá, irmãos? Mas respondendo, estou fazendo esse vídeo para esclarecer as dúvidas de que muitas pessoas perguntaram para mim. Então, o que vem acontecendo é que ao longo dos anos, desde a era medieval, no terceiro, quarto século, já existiam muitos símbolos, tá? Até porque que quando houve adoração a Baal, a Moloque, e que muitos da era egípcia utilizava vários símbolos egípcios, tá? E muitos símbolos satânicos já veio daquela época. Então aqui vocês estão vendo, né, o candidato aí, o novo presidente, fazendo esse símbolo com as mãos. Então esse símbolo, a qual, né, se tem dito aí, é utilizado na linguagem de Libras, tá? Desenvolvido por
Helena Keller, e esse símbolo que significa eu te amo, tá? Se os irmãos pesquisar, vai ver. Porém, esse símbolo com as mãos é utilizado dentro dos cultos satânicos, dentro de saudações em abertura de portais, quando vem através de canalizações de demônios diretamente, e saudações principalmente também utilizei muito, a qual evocava em qualquer simbologia e ritual de magia sexual também, com relação à deusa que é classificado como deusa da lua negra, ou a sucubus, incubus, mais diretamente ao demônio feminino Lilith, né? Que é retratado dentro do satanismo junto com Samael. Então, esse símbolo, irmãos, pode ver que aqui está citando outros símbolos, o pentagrama invertido, a pirâmide com o olho que tudo vê, ou o delta luminoso, que é utilizado dentro da maçonaria, né? A cruz ansata, outros símbolos, tá? Porém, a mão chifrada, como é conhecido esse símbolo, existe dois modos da mão chifrada. Eu vou passar algumas imagens de pessoas que vêm utilizando esse símbolo com as mãos, porém venho a advertir os cristãos, a humanidade, aqueles que buscam conhecimento, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, ao Ilahá, louvado e vacionado seja o nome do Rei da Glória, Jesus Cristo de Nazaré. E que os irmãos possam analisar aqui. Aqui, irmãos, é uma imagem de um funeral, tá? A qual esteve aí na mídia, né? Aqui são algumas pessoas, as pessoas infelizmente, elas acreditam tudo o que o seu líder religioso fala e faz, mas porém eles não buscam examinar as escrituras, não buscam a sabedoria e o discernimento pelo Espírito Santo. Então você pode ver que eles estão saudando com o símbolo que é utilizado e foi colocado para a saudação, né, do rock, tá? Da música do rock. Então aqui você vê os papas, esses clérigos aqui, num cerimonial fúnebre, né, fazendo o símbolo para Satanás diretamente. E aqui você vai vendo aqui várias pessoas utilizando este mesmo símbolo com zombaria a Cristo, tá? Então esse símbolo que você pode ser utilizado no desenho da Disney. Aqui o pastor Silas Malafaia também fazendo o símbolo que é utilizado na saudação a Satanás, no culto de missa negra no satanismo, a qual eu mesmo utilizei quando eu fui. Aqui você vê um dos símbolos também utilizado no satanismo, a qual a Igreja Católica utiliza, que é a cruz invertida. Aqui, como eu disse, mencionei a mão chifrada, que Emmanuel Macron e Donald Trump, né, o presidente atual dos Estados Unidos, fazendo também. E aqui os irmãos vão vendo aqui, este irmão aqui, de uma igreja aqui, fazendo esse mesmo símbolo. E aqui vocês estão vendo, irmãos, o templo de satanismo, né, de Anton LaVey, em São Francisco, né, nos Estados Unidos. Ele é o que fundou a primeira igreja, a Church of Satan. E aqui a ex-presidente, né, Dilma, fazendo esse mesmo símbolo da mão chifrada. E aqui você vai ver várias pessoas, irmãos, utilizando esse símbolo, que essas duas mãos, os dois símbolos diferentes de mão chifrada que tem, a qual muitos vêm adotando e vêm fazendo sem saber o real significado, porque quando foi criado para a comunicação em Libra, irmãos, este já era um símbolo antigo utilizado dentro do satanismo, dentro de missa negra satânica, a qual eu cultuei e fiz muito, tá? Então, os irmãos vão vendo aqui, ó, a mão chifrada. E existe uma outra forma
que você faz, irmãos, que eu vou mostrar aqui, que significa saudando o bode, a Beelzebub diretamente. Aqui você vê o padre Marcelo Rossi e Xuxa Meneghel fazendo este mesmo símbolo, tá? E aqui os irmãos estão vendo aqui a Fernanda Brum, né? Também aí cantora gospel fazendo esse mesmo símbolo. Muito utilizado também pelo personagem, né, dos filmes e desenho Homem-Aranha. Aqui Barack Obama fazendo este mesmo símbolo com as mãos chifradas. Aqui os irmãos estão vendo que são símbolos de abominação. Isso significa que quem faz esse símbolo está fazendo uma zombaria a Jesus Cristo, irmãos. Então isso é muito triste ver as pessoas adotando símbolos, fazendo gestos satânicos, irmãos. Aqui vem o Papa, né? Os irmãos veem que ele também faz esse mesmo gesto. Aqui novamente Xuxa Meneghel, novamente ela. E aqui você vê o Papa, né? O conclave aí, os clérigos do Vaticano fazendo este símbolo de zombaria. Até porque a Igreja Católica nós sabemos, né, que no canto gregoriano eles fazem totalmente a saudação a Lúcifer, tá? E a própria Igreja Católica, a qual ao longo dos séculos e dos anos, né, através do Império Romano, instituiu e é uma igreja usada diretamente por Satanás, tá? E aqui vem um rótulo, para que os irmãos vejam, da Coca-Cola, que tem o olho aqui, o olho que tudo vê. Aqui o mesmo símbolo da mão chifrada, tá? Aqui novamente o Papa. E aqui, irmãos, vem um dos símbolos a qual foi usado e feito aí por todos eles e pelo atual e novo presidente eleito Bolsonaro, tá? E aqui vem o outro gesto da mão chifrada também, que é utilizado no rock, porém todos esses dois e o outro símbolo que eu vou mostrar similar, ele é usado no culto no satanismo, cerimonial de missa negra, tá? Evocações de principados e potestades também. E aqui para os irmãos ver aqui foi uma das fotos aqui de um dos altares meu, a qual eu tive o meu templo, né, luciferianista em São Paulo. E aqui está a imagem do bode, ou classificado diretamente Bafomé, tá? Aqui também eram outros altares que eu já tive, um dos templos que eu tive. Aqui está a pirâmide de couro que tudo vê, né? Na verdade, o delta luminoso, a qual é dentro da maçonaria. Ali em cima um hexagrama. E aqui a espada da maçonaria, outras espadas, a qual utilizava em rituais de satanismo, nas evocações de principados e potestades. O bode, alguns selos feitos em pergaminho, tá? Aqui vem aqui, ó, novamente o símbolo do pentagrama com o tetragramaton, tá? E aqui novamente o Bolsonaro fazendo esse símbolo, tá? Lembrando, irmãos, que quando você inclina os dois dedos do meio para frente junto com o dedão, você está saudando diretamente o bode. Então você faz um gesto mostrando como se fosse a cara do bode. E aqui vem uma saudação, a qual realmente é feito desta forma quando se abre o portal nas evocações, saudando os 4 mestres e príncipes do inferno. Dentro do satanismo e luciferianismo se faz realmente essa saudação aqui, tá? Então lembrando, irmãos, que esses símbolos é uma abominação, tá? O que significa o símbolo da mão chifrada, tá? Como eu mencionei, ele simboliza dentro do satanismo a queda da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o significado dentro do satanismo, que é uma
abominação, irmãos. Isso é triste ver com que eles usam esse símbolo, irmãos. E eu, graças a Deus, fui liberto pela misericórdia de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro desse simbolismo todo, irmãos, o real significado desses 3 dedos levantados significa enaltecendo a trindade satânica, que é Lúcifer, Beelzebub e Astaró, tá? Então, dentro do culto do satanismo, é utilizado dentro da abertura do portal, quando você evoca eles, ou quando você faz algum tipo de magia sexual, utilizado muito para Lilith, tá? Um demônio feminino. E isso é terrível, você pode ver aqui numa das mãos aqui o gesto, como se fosse simbolizando o bode, que é dessa forma que é feito sim, tá? E o que eu queria alertar os irmãos é que devemos fugir, irmãos. Fugir e não imitar esses homens, porque as pessoas têm o hábito de ver pessoas da mídia famosa, pastores, líderes da bancada evangélica, onde muitos estão envolvidos com a maçonaria, introduzindo as teologias dentro da igreja, teologia da prosperidade ou da confissão, que isso é uma abominação ao evangelho, porque o evangelho ao qual devemos pregar é do arrependimento, é da salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos pregar o amor, o perdão, a misericórdia, a mansidão. E o que eu quero, irmãos, que os irmãos entendam, é que não devemos imitar eles. Temos que fazer como o apóstolo Paulo disse: sejamos imitadores de Cristo. Vamos ser discípulos, irmãos. Vamos ser imitadores do nosso Senhor e Salvador, daquele que se esvaziou da sua glória, veio ao mundo, irmãos. Um homem, Jesus Cristo de Nazaré, que nunca pecou, nos deu exemplo. Ele foi o que mais pregou sobre o inferno, irmãos. E a palavra do Senhor revela tudo. Então, irmãos, não vamos, em hipótese alguma, irmãos, nos curvar a Satanás, a teologia de homens, a teologia de demônios, porque o mundo está dentro da igreja. Infelizmente, muitos estão se corrompendo, irmãos, vendo políticos, artistas, famosos, papa, padres em geral, alguns líderes evangélicos utilizando símbolos satânicos. E aí, aquelas pessoas que são seus fiéis ou seguidores acabam se corrompendo e saudando a Satanás. Essa é a realidade, tá? O que nós temos que fazer, irmãos, é sermos seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Temos que imitar a Ele, irmãos, porque Jesus Cristo disse que nós somos ovelhas enviadas no meio de lobos. Nós não somos desse mundo, irmãos, porque Jesus disse: vós não é deste mundo. Nós não somos desse mundo, assim como Cristo Jesus não é deste mundo. Então vai um alerta aí para os irmãos, tá? É uma abominação, irmãos. Pode ver aqui Silas Malafaia fazendo esse símbolo do bode diretamente, tá? Saudando a Satanás, a trindade satânica, e fazer uma zombaria, irmão, zombando de Jesus Cristo, porque esse símbolo significa isso. Eu estive, tá, dentro do satanismo, a qual eu tive o templo em São Paulo, atendi pastores evangélicos, atendi pessoas de algumas denominações de igreja evangélica que procuravam rituais, atendi mestres maçons, atendi pessoas em geral, irmãos. Então, vamos vigiar, vamos orar, vamos clamar por misericórdia, irmãos, porque eu me entristeço, irmãos. O Espírito Santo do Senhor se entristece em ver o que seus filhos, muitos estão se curvando a símbolos, se curvando a homens,
Muitos estão fazendo manifestação em prol de homens, mas nunca houve, irmãos. Temos que nos curvar, dobrar nosso joelho, fazer sim, irmãos, reunir a humanidade toda, não só a nação brasileira, mas temos que nos unir, fazer um clamor, nos unir, irmãos, levantar às 3 da madrugada, dobrar nosso joelho todos, irmãos, a nação toda, clamar pela misericórdia, clamar ao Deus de Israel, aleluia, ao Elahá, El Elohe Israel. Eu clamo, aleluia, glórias a Deus, irmãos, para que haja um avivamento, para que haja uma conversão, irmãos. Não vamos acreditar em homens, mas sim acreditar no bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que os irmãos meditem, que os irmãos possam despertar, com que a cegueira espiritual possa cair dos olhos de muitos, irmãos. Não durmam, irmãos. Temos que estar em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Eu venho clamar para que a nação se liberte dessa cegueira, dessas heresias espirituais, a qual estão sendo introduzida na humanidade, dentro das igrejas, irmãos. Não se corrompa, não se curva, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Que os irmãos meditem. Eu clamo ao Deus da glória, ao Deus, aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, por mim e por você. É em nome dele, irmãos, que eu clamo, para que haja um avivamento, para que haja uma conversão, porque eu clamo e profetizo, irmãos, a vitória em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, porque Satanás, ele já deu o grito de derrota. Vede retro, Satana, tu tem que adorar, é o Deus de Israel. Existe o único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Temos aqui nos curvar, clamar, porque o nome de nosso Jesus Cristo vive. E Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário, é derrotado a cada dia, irmãos. O nome do nosso Senhor Jesus Cristo vive, o nome dele é eterno, porque foi dado todo o poder no céu e na terra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que caia por terra agora toda abominação, toda cegueira espiritual, todo empecilho, irmãos, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles venham nos cobrir com seu sangue, venham nos dar um coração reto, uma mente nova, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Rei da Glória. Que haja uma conversão dessas pessoas que vivem na escuridão do ocultismo, do satanismo. Que haja, sim, uma conversão, irmãos, para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio numa conversão, num avivamento, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Que sejam libertos, irmãos. Eu clamo por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Ao Ilahá.